Fala, povo de Deus, turma memorável. Chegamos ao dia 20 do nosso Clube de Leitura Compartilhada e o livro O que é um membro de igreja saudável. Hoje, como eu falei no dia anterior, a gente vai ver o crescimento que devemos ver. E aí o autor começa falando o seguinte: um membro de igreja saudável tem interesse em seu próprio crescimento e no crescimento dos outros membros da igreja. Então, o crescimento precisa acontecer, precisa ser perceptível. O crescimento espiritual, inicialmente, precisa ser observado, e não somente na minha vida, mas de toda a congregação, dos membros como uma forma geral. Aí na página 119 ele fala o seguinte: o crescimento que desejamos ver, o crescimento que, em última análise, não é externo e nem superficial, é o crescimento em santidade e piedade. O crescimento na estatura da plenitude de Cristo. Um membro de igreja que cresce é alguém que olha mais e mais para Jesus. Então eu e você precisamos ter como norte, como referência, obviamente, mas vale ser ressaltado, o Cristo eterno, o coração de Jesus. O pensamento, a linguagem, a ação, tudo tem que ser voltado e direcionado para o Filho de Deus, modelo de todos nós. Isso é o que anelamos ser e o que aspiramos que nossas igrejas sejam. Ter Cristo como nossa referência, fazer aquilo que Ele nos pede através da sua palavra e exercitar-nos em piedade, amor e santidade. Em outras palavras, ele está falando o seguinte: o crescimento não deve ser superficial. O crescimento não deve ser de qualquer jeito. Tem que ser profundo e verdadeiro. E aí, ele vai trazer para a gente aqui, crescemos para ser semelhantes a Jesus. Como membros de igreja saudável, cultivam esse crescimento. Como os membros de igreja saudável cultivam esse sentimento? Eis algumas sugestões para continuarmos a desenvolver piedade e santidade na nossa vida. Eu vou pontuar aqui o que ele vai trazer. Destaquei muita coisa dentre essas pontuações, mas eu quero falar para você pouca coisa em relação a isso, mas óbvio, vou pontuar um por um, tá? Primeiro ele vai falar o seguinte: permaneça em Cristo. Sabe aquele texto quando ele fala que a chave para o crescimento é permanecer na videira? Pois é esse texto que ele vai tirar como base para dizer que nós devemos permanecer em Cristo Jesus. Ponto 2. Use os meios comuns da graça. Ele vai dizer que muitos cristãos parecem crer que o progresso na maturidade espiritual tem de vir por meio de algumas experiências extraordinárias. Algo totalmente incomum, algo que vai mexer com as minhas emoções somente. Para essas pessoas, o fantástico produz o crescimento. Mas, como nós já vimos lá em João capítulo 15, não é isso. Muito pelo contrário. É a graça de Deus, é o poder de Deus, é o permanecer em Cristo, é o fazer conforme Ele quer que a gente faça. Terceiro ponto. Participe de uma igreja local. Isso aqui é interessante porque ele vem falando isso várias vezes, inclusive nos outros livros que nós já lemos, que em Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai dizer que nós temos que permanecer numa igreja, encorajando, ajudando, ainda mais quando sabemos que o dia do Senhor está bem próximo. Então ele vai falar o seguinte: a igreja local, o ajuntamento público, a igreja, os membros, a assembleia, quando se reúne, visa a edificação, o fortalecimento, o crescimento de todos os cristãos. Esse é o ponto 3. Ponto 4. Medite na vinda do Senhor Jesus. Isso aqui é interessante também, porque parece que nós cristãos temos nos esquecidos da verdade, da promessa de que Ele vem. Ele vem pegar a sua igreja. E ele fala o seguinte: finalmente, crescemos em santidade por meditarmos e aguardarmos a vinda do Senhor Jesus. Muitas das referências do Novo Testamento acerca da volta de Jesus estão conectadas com alguma exortação à santidade e à pureza. Isso é verdade. Mateus 24 fala isso. Mateus 25 fala isso. O apóstolo Paulo cita muito isso. A expectativa da volta, da vinda do Senhor tem que estar pautada na santidade e na pureza. A gente precisa olhar sempre, aguardar sempre, meditar sempre que Ele está vindo pegar a sua igreja, e assim cresceremos juntos na graça e no conhecimento, na piedade, na santidade, no amor em Cristo Jesus, tá bom? Já voltamos aí com a reflexão, com o bônus número 9, para a gente conversar sobre como a gente vai crescer em discipulado no reino eterno de Jesus Cristo de Nazaré.